Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Felipe Silva, professor do curso de capacitação ministerial em missões, o CCM, curso de formação de obreiros aqui do campo de Bangu. E eu estou gravando esse vídeo de maneira bem sintética para a gente discutir aqui, analisar de maneira inicial o conteúdo do nosso primeiro módulo da matéria Obreiro Aprovado. Então, nós vamos trabalhar as páginas do material de vocês, de número 32, 33 e 34, tá ok? Então pega a sua apostila, acompanhe comigo aí as páginas de número 32, 33 e 34. Quero externar minha alegria, mais uma vez, de poder participar com vocês do CCM, agradecer nosso pastor-presidente, pastor Sócrates Silva, agradecer também o nosso secretário de missões do campo de Bangu, pastor Moacir, também coordenador do CCM, pastor Edmundo Calim, todos os demais professores, amigos, companheiros, nessa obra valorosa de formação de obreiros. O propósito da matéria Obreiro Aprovado é justamente a preparação para o ministério e as suas necessidades. E nós vamos ver já aqui na introdução, na página de número 32, o que a nossa matéria, que a nossa apostila está citando. Vamos acompanhar. Ao fazer uma avaliação ao reduzido número de trabalhadores com relação à grande extensão da seara, Jesus lança um desafio para os 12 discípulos. Rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. Está lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 38. Uma vez conscientizado da necessidade de obreiros, por que Jesus não aproveitou os inúmeros líderes religiosos de Israel? Será que não havia entre eles alguém que pudesse ser treinado para suprir a demanda? Está aí uma pergunta para a gente pensar, para a gente refletir, tendo em vista que haviam vários líderes religiosos no tempo de Jesus, nas regiões de Israel, né? Líderes de Israel. Por que Jesus, então, não aproveita esses líderes para dar início, então, ao trabalho na seara do Senhor, dentro da visão que Jesus estava estabelecendo? É uma pergunta que vale a pena a gente pensar, né? Para a gente discutir em aula. Por que seria? Pensa. Tenta imaginar quais são os motivos, o que você acha dentro daquilo que você conhece das linhas do Novo Testamento. Por que Jesus ele não aproveita os sacerdotes, não aproveita os escribas, não aproveita os fariseus para dar então continuidade ou dar início, né, ao trabalho na seara da maneira como Jesus havia implantado, ou estava implantando, estava ensinando a partir daqui das suas palavras. Vale a pena lembrar que havia um número significativo de sacerdotes, escribas e autoridades religiosas que poderiam ser aproveitados. Entretanto, não havia trabalhadores, obreiros. Oh, meu Deus! Aqui a gente pode começar a ter luz sobre o motivo pelo qual Jesus não aproveita esses homens especificamente para dar início ao propósito dos seus ensinos e no estabelecimento da nova aliança. O fato de ali naquela região haverem líderes religiosos não quer dizer que eles estavam verdadeiramente com o coração deles abertos para o serviço da seara. O fato de alguém, por exemplo, aplicando isso para os nossos dias, ter um título, por exemplo, no ministério, ter um cargo eclesiástico, não quer dizer que a pessoa está com o seu coração disposto para a obra de Deus. Não quer dizer que a pessoa está com o seu coração voluntário, pronto para atender às necessidades do reino de Deus. Na verdade, é por isso que a nossa procura, o real motivo da nossa entrega, da nossa vida no ministério, não pode ser apenas o título, o cargo que a gente pode alcançar ou ocupar dentro do sistema eclesial. Nós vamos ver aqui qual é o verdadeiro motivo, qual é a verdadeira motivação, a verdadeira razão que deve motivar e nos impulsionar ao serviço, ao ministério na obra de Deus. Jesus estava iniciando uma nova forma de ministério, cuja preocupação era o homem acima da lei. O homem e não os rituais. O homem em sua integridade.
em contraste com o homem religioso. O propósito de Jesus, então, dentro do seu ensino, dentro da sua nova forma de trabalho, da sua nova forma de ministério, era justamente destacar a importância, a necessidade do cuidado com as pessoas, com o outro, né? Acima das questões que permeiam ao nosso redor, acima da religiosidade humana, acima das coisas, dos objetos de culto, acima daquilo que não é vida, né? Então, Jesus estava aqui ressaltando a importância de nos preocuparmos com os homens, com o homem, com a necessidade do outro, do próximo. No tópico de número 1, a gente vai estudar aqui sobre o obreiro modelo segundo os ensinos de Jesus Cristo. Que tipo de obreiro Jesus pediu que rogasse? Jesus diz que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros da seara. E ele diz: rogai ao Pai, rogai ao Senhor da seara, para que ele envie, né, obreiros para a seara. Então a gente se pergunta aqui no texto: que tipo de obreiro Jesus pediu que rogasse? Obreiros com habilidade para trabalhar com vidas e não simplesmente com objetos de culto. Na parábola do samaritano, Jesus conta que o sacerdote, líder religioso, quando viu o homem semi-morto, passou ao largo dele, passou de largo. Então, esse homem, apesar dele ser um sacerdote, um líder religioso, né? Alguém que foi separado para a obra de Deus, para liderar, para ensinar, para interceder pela vida dos homens, ele, quando vê um homem necessitado, ele despreza ali a necessidade daquele homem necessitado, passa de largo dele e ignora a necessidade daquele homem. De igual forma, o levita, que também foi um homem separado, né? Você sabe muito bem que a tribo de Levi, no Antigo Testamento, foi uma tribo separada por Deus para o ministério da tenda da congregação, ou seja, eles estavam ali sendo separados por Deus para viverem uma vida para o reino, para o trabalho da obra de Deus, para a necessidade da obra de Deus, vivendo uma vida com Deus, para Deus e na dependência de Deus. Então os levitas, eles eram uma tribo separada por Deus para o trabalho, né? Para o trabalho da obra do Senhor. E aqui a Bíblia diz que o levita, ele, homem cumpridor das leis e dos rituais, eles sabiam e tinham disposição para trabalhar com objetos de culto. Eles tinham especialidade nisso, né? Eles eram bem treinados na área dos objetos de culto, né? De carregar o tabernáculo, de estabelecer, montar o tabernáculo, de carregar a arca da aliança, de dar ao Senhor os louvores, invocar o nome do Senhor, para estabelecimento dos cultos, da adoração, não é verdade? Todavia, não se comoviam com a necessidade de um moribundo. Valorizavam o que podemos chamar de profissionalismo ministerial. Então, aqui o profissionalismo ministerial, nós podemos dizer que é aquele ministro profissional. Ele está mais preocupado com as questões administrativas do que com o real valor do ensino e do cuidado com o outro, com o verdadeiro ensinamento do Evangelho, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Será que a gente pode dizer que existem pessoas ainda nos dias de hoje que estão mais voltados para o profissionalismo ministerial do que para a preocupação com o cuidado com o próximo? Será que, se nós refletíssemos sobre isso, a gente pode dizer que, infelizmente, ainda existem pessoas que podem estar vivendo o ministério com esta visão? É justamente esse o propósito para o qual o Senhor te trouxe, para você estudar no CCM, para você se aperfeiçoar no estudo da palavra de Deus, na tua formação como obreiro. Porque Deus não quer que nós sejamos obreiros profissionais. Deus não quer que nós tenhamos um profissionalismo ministerial de maneira que a gente possa
desprezar o real sentido da obra de Deus, de ser um obreiro, né, do Senhor Jesus, um discípulo de Cristo Jesus. Precisamos formar trabalhadores versados em teologia e missões? Sim, precisamos. Que não tornem objeto de trabalho ou tubo de ensaio para pesquisas antropológicas. Ou seja, Deus quer formar obreiros, Deus não quer formar robôs. Deus quer formar obreiros, homens comprometidos com o reino, homens comprometidos com a palavra de Deus, e não tubos de ensaio, robôs nas igrejas. Deus quer levantar pessoas que amem a sua obra, a sua palavra, amem a Deus e amem ao próximo. Antes de tudo, saibam trabalhar com o coração para ver a necessidade do homem perdido e sarar-lhes as feridas. Trabalhadores que saibam lidar com vidas, abrindo mão de suas próprias vidas. Oh, meu Deus! Saber lidar com vidas é ter disposição para comunicar a vida, não apenas comunicar uma mensagem, como diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 8. Um homem por inteiro é o que está por trás de um sermão. Pregar não é dar um show de 1 hora, é o fluir de uma vida. A vida autentica a mensagem. Oh, meu Deus do céu. A seara necessita de obreiros que saibam lidar com vidas, porque se desprenderam dos valores culturais e intelectuais para serem instrumentos do Espírito Santo. Leia 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5, tá certo? O ensino do apóstolo Paulo, onde ele tinha plena consciência das suas limitações humanas, dos seus temores, dos seus tremores interiores. Ele sabia também que uma pregação eivada de linguagem persuasiva, baseada em argumentos racionais, oratória, pressão psicológica, emocionalismo e etc., não seria suficiente para produzir plena convicção dos valores eternos na vida dos seus ouvintes. Daí, ele não depender de si mesmo, mas de uma mensagem bíblica e do Espírito Santo. Como resultado dessa tomada de posição, houve uma maior demonstração do poder do Espírito Santo no exercício do seu ministério, pois as suas pregações incluíam a ação do Espírito Santo, preste atenção nisso, a ação do Espírito Santo que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no versículo de número 8. O poder de levar a efeito a santidade no crente, 1 Coríntios 5, do 3 ao 5, e o poder de Deus manifesto por sinais e maravilhas. Temos referências de Atos 2, do 29 ao 33, Atos 4, 29 e 30, Atos 5, versículo 12 e 14, versículo 3, segundo aos Coríntios 12, 12. Então, Paulo destacava a importância da sua mensagem, a sua pregação não ser uma pregação carregada de conhecimento intelectual humano, mas ele valorizava que fundamentalmente era necessário a sua palavra, a sua mensagem estar carregada do poder da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é transformadora, a palavra de Deus é restauradora, a palavra de Deus salva, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus liberta, ela é agente de transformação na vida daquele que ouve. E a nossa palavra? São apenas palavras humanas. A palavra de Deus é a própria expressão do poder de Deus. Por isso que Paulo também disse, não me envergonhe do evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus na vida daquele que crê. Então o evangelho é poder de Deus. As palavras de Deus são poder na vida daquele que ouve. Então todo obreiro deve orar para o quê? Através do seu ministério o povo seja salvo. Você que é um obreiro, você que está se formando um obreiro, ou você que já é um obreiro, já trabalha na obra de Deus, porque obreiro não é aquele que tem o título, obreiro é aquele que faz a obra. Então você que já faz a obra de Deus precisa orar. Para quê? Para que Deus, através da sua vida, ele faça com que você dê frutos, faça que você seja um obreiro e seja um agente de Deus na vida das pessoas. Que o seu ministério seja um ministério que alcance vidas e que leve a salvação, a transformação para outras vidas também. Além disso, para que através do seu ministério, espíritos malignos sejam expulsos.
através da sua vida e do exercício ministerial, o poder de Deus venha se manifestar para que demônios sejam expulsos da vida de pessoas. E aí a terceira coisa que ele diz é que todo obreiro deve orar para que os discípulos aprendam a obedecer os padrões e ensinos justos de Cristo. Nós precisamos ser obedientes, nós precisamos obedecer os padrões e os ensinos da justiça de Deus e levar isso adiante através do nosso ministério. E aqui eu quero abrir um parêntese e deixar para vocês algo que eu costumo sempre dizer, que é o tripé da vida cristã. A vida cristã ela está fundamentada sobre um tripé fundamental. Qual é o tripé, pastor? O tripé é leitura da palavra de Deus. Cada dia que passa que você não lê a Bíblia Sagrada é um dia perdido para você. É um dia que espiritualmente consideramos um dia perdido. Então o obreiro precisa ler a palavra de Deus, ter uma vida de jejum. Você precisa jejuar, né? Porque o jejum ele tem diversas funções espirituais que edificam a vida do cristão e principalmente de um obreiro na preparação para o serviço da obra de Deus. E a terceira parte do tripé é orar, oração. Um obreiro precisa ter uma vida de oração. Todo obreiro precisa desse tripé para que o seu ministério caminhe com sucesso. Primeira coisa, ler a palavra. Segunda, jejuar. E a terceira, uma vida de oração. Tá certo? Isso está na página de número 33. Eu coloquei esse elemento a mais aí do tripé na vida do obreiro. E eu quero encerrar com você destacando aqui algo muito interessante sobre o obreiro como testemunha, onde o nosso material diz que a seara precisa de obreiros com aptidão para ensinar com legitimidade e tomar atitudes concretas. Roguemos por obreiros que ensinem fazendo, né? Como temos o exemplo de nosso Senhor Jesus, que ensinava fazendo, especialista em ensinar fazendo. Não ensinar só com palavras, mas ensinar fazendo. O obreiro tem que ser o exemplo. O obreiro tem que ser o primeiro que se coloca à disposição para fazer. E assim, através do serviço, através da sua atividade, da sua ação, da sua disponibilidade, ele vai influenciar a vida de outros que estão vendo a sua vida como um exemplo. Jesus foi o grande mestre da humildade. Sendo Deus, fez de tudo para ensinar na prática, ensinar fazendo. E nós devemos seguir os passos de Jesus. Lembra da passagem onde ele lava os pés dos discípulos? Onde ele pega ali a toalha, pega água na bacia, põe a água na bacia, lava os pés dos discípulos, né? E depois ele pergunta lá, vocês estão vendo? Vocês viram? Quem vocês dizem que eu sou? Pois bem, eles vão dizer, eu sou o Messias, é o Filho de Deus e tal. Ele diz, eu sou mesmo. Então eu sendo isso que vocês disseram, lavei os vossos pés, quanto mais vocês devem fazer com os vossos irmãos. Então Jesus estava dando uma lição de humildade e mostrando que o verdadeiro obreiro, ele tem que ser um exemplo, né? Ele foi testemunha ao perceber e ao ver o exemplo de Jesus e agora ele segue o exemplo de Jesus ensinando, fazendo da mesma maneira. E por último, na página de número 34, eu quero destacar duas coisas, que é o tópico 3 e o 4. 3 fala do obreiro e o amor, e mostra que a seara precisa de obreiros motivados pelo amor incondicional, como eu disse para vocês no princípio da aula, né? Que a motivação real do ministério não deve ser alcançar titularidades em si, ou posição eclesiástica, mas deve ser o amor. O amor, ele deve ser a principal motivação do nosso chamado, do exercício do nosso ministério. Encarar o amor como sendo a razão do serviço. Esta é a diferença. Trabalhar não por obrigação moral ou ministerial, mas fazer por amor. Entender que tudo que você faz, você está fazendo é para Deus, é para o Senhor. Na igreja de Éfeso existia conduta moral, labor, boas obras, perseverança, mas o amor estava abandonado. Está lá, na epístola, em Apocalipse, no capítulo 2, dos versículos 2 ao 4. Então, a real motivação do ministério do obreiro deve estar fundamentada no amor. Toda a motivação do nosso ministério deve ser fruto do amor. Oh, glória a Deus! E por último, o obreiro do século 21.
nós devemos entender que toda a nossa formação e esse amor que a gente tem de Deus no nosso coração, ele deve nos motivar a buscar uma formação coerente para que possamos ser ferramentas na vida dos outros. Então, a gente deve se preparar, a gente deve sair da zona do conforto, a gente deve se sacrificar no sentido de buscar com força, né? Como entendemos que o reino de Deus é tomado à força, no sentido de você não ficar paralisado na sua zona de conforto, não medir esforços para alcançar aquilo que Deus colocou no teu coração, para que você seja uma bênção de Deus na mão do Espírito Santo, tá certo? A verdadeira qualidade total deve levar-nos a colocar o Senhor em primeiro lugar em nosso ministério. Caso contrário, poderemos ser obreiros bem vestidos, bem alimentados, produzindo mais com a vida espiritual e ministerial decadente. Você pode ter uma aparência de um excelente obreiro, mas na verdade ter uma vida ministerial decadente, se a sua motivação, se o seu desejo de buscar, se a sua formação, no sentido de você se esforçar ao máximo para aprender, para estudar, para se preparar, para estar apto para ser um obreiro aprovado por Deus. Então Deus te chamou para que você seja um obreiro aprovado. E a mensagem, o ensino do obreiro deve ser fundamentado na palavra de Deus. As palavras de um obreiro devem estar carregadas da palavra de Deus, do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um ministério desenvolvido com mensagens de qualidades pode ser um fator importante para a revitalização da igreja no século XXI. Muitas pessoas estão sofrendo por falta de conhecimento bíblico. Muitas pessoas estão fugindo, né, da presença de Deus porque não tem base bíblica para sua fé, não conhece as escrituras sagradas. E assim, com qualquer dificuldade, qualquer tribulação, qualquer vento contrário, são presas fáceis para a desistência, para o olhar para trás e para o desânimo. Que Deus abençoe a todos. Eu vou estar junto com esse vídeo também encaminhando uma atividade para vocês refletirem nas páginas 32, 33 e 34 e responderem a essa atividade que eu vou estar passando em anexo para vocês, tá bom? Muito obrigado. Quero pedir o apoio de vocês também aqui no canal. Se você puder, se inscreva aqui no canal, me ajuda, dê um joinha aí, dê um like aí no nosso vídeo, tá bom? Marca o teu sininho, compartilha com alguém esse vídeo também, para motivar e convidar para que eles possam estar fazendo o CCM na próxima inscrição para o meio do ano. Vão abrir novas inscrições e é muito importante que você também esteja motivando outras pessoas para terem a formação do CCM, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.